Meu nome é Camila, eu sou médica da USF Itamaracá há 5 anos. Esse ano comecei a ser preceptora da residência médica, que nós iniciamos lá, e sou RT da unidade e atualmente médica reguladora da unidade também, né? Então, o nosso CISREG, né, como todo mundo sabe, foi descentralizado, e isso vocês vão ver aqui mais para frente que fez uma diferença na nossa regulação. Nós tivemos solicitados em janeiro 151 pacientes, né, que foram inseridos no CISREG. Teve uma queda dessa inserção ali nos meses onde o pessoal ficou com um pouco mais de medo por causa da pandemia, né, que foi ali em março, abril, maio. E em junho ele voltou a aumentar por causa da abertura, né, do acesso de novo, assim, né, que eles começaram a retornar à unidade, né, com uma demanda reprimida, que antes estava acontecendo nesses outros meses, ele voltou a subir. Com essa descentralização, nós começamos a fazer uma avaliação desses regs negados e cancelados, que nós começamos a avaliar que era uma demanda que nós poderíamos absorver na unidade, na maioria das vezes, né? Então, nós fizemos uma revisão desses encaminhamentos, que estavam lá desde 2012, né? 2016, 2018, tinha bastante encaminhamento, e começamos a cancelar esses encaminhamentos, a maioria deles, para a gente conseguir resolver ali na nossa própria unidade, né? Que eram serviços que não precisariam de ir até a atenção secundária. Por casos que já tinham sido resolvidos, fizemos esses contatos aí principalmente nesses meses de maio e junho. Atualmente temos pendente 40, não tem o total, né? Mas no mês de junho 44, e começamos com 35 pendentes em janeiro. Quando eu assumi a regulação, a gente tinha 421 pacientes aguardando na fila do CISREG. Isso tudo junto incluía também os da odonto, né? Como a gente fez esse mutirão de regulação, no final de fevereiro ali, a gente já tinha caído para cerca de 220, mais ou menos. O nosso grau de absenteísmo, ele é um pouco alto, né? Então, assim, como a gente pode ver. Então, nós bolamos algumas estratégias para a gente conseguir reduzir esse absenteísmo que nós estamos trabalhando no momento, né? Que é monitorar esses agendamentos semanalmente. Então, nós temos um administrativo que faz a retirada desses CISREG, passa para as equipes e a gente vai acompanhando semanalmente, fazendo busca ativa desses pacientes. Avisar o usuário com antecedência de cerca de 15 a 30 dias, né? Nós tentamos preferencialmente contato telefônico. Quando a gente não consegue, a gente faz busca ativa através do ACS. E é um trabalho assim, né, recorrente de tentar manter os dados atualizados, né, desses pacientes para que haja o contato e eles consigam ter o contato com esse paciente de uma forma mais fácil. Atualmente somos 20 solicitantes, 2 coordenadores e um regulador. As 5 especialidades mais solicitadas, né, são fisioterapia, oftalmo adulto, cardio, ortopedia adulta e oftalmologia pediátrica. A fisioterapia e a ortopedia, eu acredito que sejam uma das mais solicitadas por termos uma população muito jovem, né, profissionalmente ativa ainda, né, a grande maioria trabalhadores braçais. Então, muitos encaminhamentos a gente faz porque a gente percebe que são lesões de origem ocupacional até, né? E a gente está melhorando bastante isso por ter o apoio da fisioterapia e da residência multi ali na unidade agora, né? E a gente consegue fazer um trabalho mais ali no nosso território mesmo para conseguir reduzir esses encaminhamentos e resolver mais fácil a vida ali da população. Algumas especialidades, como a cardiologia, por exemplo, a gente faz esses encaminhamentos muitas vezes buscando o próprio acesso aos exames que são fechados para nós ali da atenção primária, né? Por exemplo, o ecocardiograma. Então, que é rotina de hipertenso, muitas vezes a gente acaba tendo que referenciar o paciente, porque a gente precisa desse exame, muitas vezes a gente não tem como solicitar. Até por um período passou, a gente conseguia solicitar, essa demanda de encaminhamento reduziu bastante. Mas agora eu acabo tendo que mandar em busca mais do exame do que da própria conduta do... Os exames mais procurados, né, são ultrassonografia obstétrica, radiografia simples, que aí vai entrar lá junto com a fisio, ortopedia, né, pelo mesmo objetivo.
eletrocardiograma adulto, ultrassonografia transvaginal e de abdômen total. O eletro, a gente até tem na nossa perspectiva futura, né, de que essa taxa de encaminhamento vai cair bastante, né, porque a gente espera que a gente comece a oferecer daqui a algum tempo esse serviço na unidade. Nós já fomos capacitados, então a gente com a residência médica, acho que a gente vai conseguir reduzir bastante esse número de encaminhamento, porque já que somos capazes de laudar, interpretar o ECG, né, então a gente não vai precisar tanto de referenciar esses pacientes só para isso. Então, agora eu vou passar para a Dani. Boa tarde a todos, eu sou a Daniela, eu sou odontóloga há 14 anos na USF Itamaracá. Eu estava de licença maternidade nesse período, mas eu vou dar só uma breve explicação. A outra dentista que entrou, que estava nesse período, ela entrou em fevereiro, ela é nova na rede, então teve que ser eu mesma para vir. Os CISREG, os mais solicitados, foram solicitados 6 em janeiro e 4 em fevereiro, e logo depois veio a pandemia, o CEL fechou e aí não tem mais pedidos de CISREG. Foram aprovados 3 em janeiro e 4 em fevereiro. São os 3 solicitantes, que somos os 3 dentistas que estão na unidade atualmente, uma está de atestado. As consultas mais solicitadas, as especialidades, eram essas 3, porque eram apenas essas 3 que eram via CISREG. Antigamente, as outras especialidades era encaminhamento normal para o CEL, não era via CISREG. Então, essas eram as mais solicitadas, com 7 em pacientes especiais, e prótese 3, estomatologia 2. E esse aí foi o tempo médio de agendamento. Os exames mais solicitados, antigamente não tinha, foi só a partir de agora que reabriu o CEL e que a radiografia foi inserida no CISREG. Falando sobre a nossa ouvidoria na unidade, no ano de 2019 nós tivemos 46 ouvidorias, todas respondidas. A grande reclamação da população era na questão do RH defasado da unidade. Em 2020 nós tivemos 23 ouvidorias até junho, mas houve uma melhora significativa, tanto que hoje, em novembro, nós temos 30 ouvidorias só deste ano, e elas persistem com o RH defasado, falta de servidor e a falta de alguns medicamentos. A reunião do Conselho Gestor, nós não conseguimos fazer esse ano. O Conselho ele se dissolveu quando foi inaugurada a unidade do Cristo Redentor, o coordenador foi para lá, assim como alguns participantes. Desde então, a gente tenta contato com as lideranças comunitárias, mas aí em março já veio a pandemia e a maioria dessas lideranças, elas fazem parte do grupo de risco, então a gente não está conseguindo arrumar reunião com eles, mas para dezembro agora nós já temos algumas lideranças, já vamos convocar para a gente reformular o nosso conselho gestor. De ações intersetoriais, em 2020, nós tivemos uma ação do Dia da Mulher com orientação sobre obesidade e atividade física, que como resultado ela promoveu o autocuidado para redução e o controle das doenças crônicas não transmissíveis, sensibilizando a população sobre o autocuidado, e também tivemos mutirão de limpeza em um imóvel da nossa área, que teve o objetivo de sensibilizar o morador e autorizar a limpeza desse imóvel. Nós tivemos como participantes a supervisora da área dos agentes de endemias, agente de combate a endemias, os agentes PROINC e o caminhão da Semadur. Foram retirados 2 caminhões caçamba de pneus e recipientes que acumulavam água no local, diminuindo assim, fazendo a prevenção das arboviroses. Perfil acadêmico da nossa unidade, nós possuímos 11 alunos de graduação, 11, não é estagiários, acadêmicos, perdão, esqueci a palavra. Não possuímos nenhum acadêmico do curso técnico, possuíamos 9 residentes, mais uma residente nossa se desligou no programa, então hoje nós temos 8 residentes, até junho eram 9,
e 6 preceptores, hoje também 5 preceptores, porque no dia 13 desse mês, um dos preceptores pediu desligamento, então estamos com apenas 5. Tivemos 15 reuniões de educação permanente, 9 de sessão clínica. Avaliação dos óbitos maternos, como eu disse no início, eu assumi em janeiro, e eu posso falar sobre janeiro, que a gente teve, graças a Deus, uma diminuição, né, nos casos de óbito, tanto materno quanto fetal e infantil. Nesse ano a gente teve um caso de óbito materno, apenas um caso de óbito infantil. Esses 2 casos foram discutidos no comitê, e o caso de óbito materno chegou até a nossa unidade, a gente conseguiu discutir ele em reunião de equipe para definir as estratégias para tentar diminuir esse tipo de incidência. Na discussão, a gente apontou como estratégia a captação precoce das gestantes do território, o planejamento da gravidez nas mulheres de alto risco, classificação nos registros de prontuário eletrônico, qualificação dos registros para os servidores, e já conseguimos a extensão do planejamento familiar e a atualização quanto aos protocolos de assistência de pré-natal vigente. Está sempre reformulando, conversando com os nossos servidores para atualizar sobre esses protocolos. Nós temos 2 escolas e 3 EMEIs na nossa área. Nós planejamos para a ação uma participação numa reunião do EMEI Luiz Carlos Sobral. Nós agendamos essa reunião e aí veio o lockdown da pandemia, não conseguimos participar dessa reunião, mas nós conseguimos fazer visitas ao EMEI Kleb Brasil e o Luiz Carlos Sobral Petengil, para aproximar os residentes da medicina, tanto medicina como multiprofissional, apresentar os residentes para as nossas EMEIs. E, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade nesse planejamento devido à pandemia. Nós tínhamos, até o ano passado, um controle de tabagismo, programa do tabagismo com grupo de tabagismo, porém, os profissionais, nós tivemos uma alta rotatividade de profissionais do ano passado para cá, e nenhum dos profissionais que ficaram na unidade tinha a capacitação do tabagismo. Esse ano a gente já conseguiu melhorar, já conseguimos capacitar servidores. Nós temos 152 pessoas tabagistas na nossa unidade hoje, porém eu não tenho o número de captação, tendo em vista que a gente não está mais trabalhando com grupo, o atendimento está sendo individual. O NASF trabalha conosco nesse controle do tabagismo, através da fisioterapia, psicologia, do profissional de educação física. E essas pessoas são indicadas a fazer o programa de academia que a gente oferecia uma vez por semana na nossa unidade. Nós tivemos atividades físicas até março, na realidade, né? Que 261 pessoas participaram. Desses participantes, 55% tinham mais de 60 anos e apenas 11% são de sexo masculino. Temos uma predominância das mulheres nessas atividades físicas que ocorriam nas terças-feiras, no período matutino, era ofertada. Por enquanto, demos uma pausa por não podermos fazer grupos, né? Mas assim que possível, iremos retornar ao nosso grupo de atividade física, que ele sempre teve uma boa adesão, os pacientes gostavam bastante desses grupos. Aqui temos algumas fotos. Nós temos como práticas integrativas a auriculoterapia. Até junho, nós tivemos 214 atendimentos de auriculoterapia para os pacientes. Nos indicadores de atendimento em domicílio, em 2019, nós tivemos 256. Ao puxarmos pelo PEC, nós incorporamos o PEC na nossa unidade em novembro de 2019 e ainda tem algumas dúvidas quanto à digitação. Então, no primeiro semestre, as enfermeiras conseguiram digitar
uma visita, mas procurando melhor dentro do PEC, por atendimento domiciliar, fazendo uma busca nos registros da unidade, a gente descobriu que, na realidade, nós temos 61 visitas de janeiro a junho, dos profissionais enfermeiros. Os profissionais de nível médio também não estavam conseguindo fazer essa digitação corretamente, não estavam inserindo o código, então o nosso indicador está zerado, porém, foram 50 atendimentos domiciliares por parte dos técnicos de enfermagem. O serviço social realizou 11 visitas, os médicos 43, e o atendimento domiciliar pelo odontólogo foram 4. Justamente por aquele motivo que a gente falou, tivemos bastante servidores afastados. Durante a pandemia, nós ficamos na odontologia somente atendimento de urgência e emergência, e tínhamos apenas uma odontóloga atendendo, então ela estava para atender toda a demanda da unidade, não possibilitando que ela saísse para fazer visita domiciliar. Nós tivemos, em 2019, nós tivemos 2 testes rápidos realizados, T1 positivo, porém apenas um desses testes foi feito T2, tivemos a rotatividade do servidor também, que ficava na farmácia, então a gente tentou localizar para entender o que aconteceu com esse paciente, mas nós não conseguimos localizar. Tivemos um teste, este ano não tivemos teste rápido de hepatite C positivo, e vamos lá. Sífilis gestacional, nós tivemos 5 casos notificados esse ano, 5 casos e 100% dos tratamentos adequados nessas pacientes. Não tivemos sífilis congênita esse ano. Tuberculose, nós tivemos um abandono em 2019, um em 2020, e esse paciente de 2019 procurou unidade nesse ano, então a gente está fazendo o retratamento desse paciente. Temos um paciente de tuberculose em vulnerabilidade para abandono. Hanseníase, não tivemos casos curados, mas também não tivemos casos novos. Nós temos um paciente que trata desde 2018, ele já foi encaminhado para entender o porquê que o tratamento não está evoluindo. E as estratégias para a busca desses pacientes sintomáticos é promover educação em saúde nos grupos vulneráveis quanto aos sinais sintomáticos da hanseníase e fortalecer a educação permanente para os profissionais de saúde. Vou passar a palavra agora para a doutora Camila, que vai falar sobre a Campina Verde. Então, a equipe Campina Verde é uma das equipes que eu sou preceptora. Eu vou falar das minhas duas, né, que são a Campina Verde e a CEPACA. Essa é a minha equipe de origem na unidade, tá? Então, a equipe não está completa, porque tinha bastante gente de férias, tinha um pessoal de férias, daí não apareceram, né? Esse é o nosso território. Antigamente, ele abrangia a unidade. Aí, na redivisão aqui para baixo, outra que acabou abrangendo. Então, por dois técnicos de enfermagem, um enfermeiro, uma médica residente e médico preceptor. Nós fizemos 25 reuniões de equipe no primeiro semestre, tá? Nosso horário de reunião é das 13 às 15, e em 16% delas nós contamos com a participação do NASP. Nossa equipe tem um cadastro de 2.797 pessoas, uma predominância da raça branca, em 60%, 35% são pardos, 2% amarelos, se declararam pretos 1,93% e indígena nós não temos, né, declarados nessa área. Uma quantidade de crianças de 0 a 1 ano de 26, dessas 26, 24 são acompanhadas através do registro da ficha B, lá da visita dos ACS, né, que totaliza 92,3%. Crianças de 1 a 2 anos temos 25, todas são acompanhadas. E 15 gestantes e 12 acompanhadas. Dessas gestantes, as 3 que não são acompanhadas, né, devido à possibilidade delas de trabalharem, de poderem fazer o pré-natal em outras unidades de escolha delas, né? Uma está na UBS do Universitário, a outra Mário Covas, fazendo que é mais próximo do trabalho dela, e a outra nós não identificamos, o ACS não consegue encontrar ela no horário de visita.
mas 80% são acompanhados, tá? De adolescentes, nós temos de 10 a 19 anos 441 adolescentes, idosos 305 e pessoas com deficiência 43. Temos 4 acamados, todos eles são idosos, e 2 restritos ao domicílio que têm menos de 60 anos. Famílias cadastradas no Bolsa Família, nós temos 38. Os demais itens aqui, nós não conseguimos esses dados, né, mas nós já bolamos algumas estratégias para a gente conseguir identificar essas famílias e categorizar melhor. Um deles é a nossa planilha de acolhimento, onde ali a gente sinaliza durante o acolhimento do paciente se ele é um paciente que recebe Bolsa Família ou não. E durante as consultas também, né? A gente identifica no prontuário e nas nossas planilhas de vigilância. Os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, né, que são acompanhados, nós temos aqui discriminados hipertensos e diabéticos. Pela estimativa do Vigitel, nós devíamos ter 685 mil cadastrados, né? Mas, assim, nós cadastros agora. Então, nós identificamos 289 hipertensos. Desses, 256 são acompanhados, o que resulta em mais ou menos 88%. Tá? E diabéticos, nós temos, a estimativa do Vigitel seria 207, nós temos 99 cadastrados, e os 99 são acompanhados pela enfermagem e medicina da unidade, pelos OCS, então nós temos uma cobertura de 100%. Pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina glicada, nós não conseguimos esse número através do PEC, que ele não pôde fornecer para a gente esse registro. Tá? E o número de pessoas diabéticas com avaliação do PE foram 20. Nessa área, nós temos um paciente amputado de membro inferior esquerdo, justamente por complicação de pé diabético. Gestante, nós temos 14 gestantes. Pré-natal encerrado com menor de 20 anos foram 2. Nós temos uma proporção de gestantes com mais de 6 consultas de 66%. A gente acredita até que devido à própria pandemia, né, tudo que a gente vai terminando a pandemia, mas na verdade que espantou um pouco essas gestantes, elas estavam com muito medo, a gente estava tendo que fazer busca ativa para elas continuarem o pré-natal na unidade. Então, nós conseguimos cobrir 66% delas. Uma proporção de gestante com pré-natal iniciado até 12 semanas de 100%. Então, todas as nossas iniciaram antes de 12 semanas. E um percentual de gestantes encaminhados para a visita da maternidade, esse dado a gente também não tem como registrar no PEC. Então, nós tivemos que fazer uma busca nos prontuários das gestantes, né? Aí nós identificamos que 50% dos prontuários há esse registro, mas normalmente durante a consulta a gente oferece a visita da maternidade, que elas também estão correndo um pouco por causa da pandemia. Então nós chegamos ao número de 50% dessa forma. Não tivemos gestante de acompanhamento de alto risco e por isso não teve o acompanhamento conjunto, porque não teve alto risco. Essa é a minha segunda equipe, a equipe CEPACA, também está incompleta por profissionais de férias e alguns profissionais em atestado médico. Essa equipe é a equipe que engloba a unidade, isso gera uma grande procura pela proximidade, né? Ali os pacientes demandam muito por consulta de demanda espontânea na unidade, que eles estão bem do lado ali. É uma equipe bem vulnerável também. Nós temos 5 microáreas nessa equipe, então 5 ACS, um enfermeiro, um residente, um preceptor e um ACE. E 2 técnicos de enfermagem. Nós temos um total de 2.503 cadastros, predominante branca também, é bem parecido, né, a parte igual da Campina Verde, 61% de pacientes se autodeclararam brancos, 3,2% de raça preta, pardos 32%, amarelos 2,5%, e temos 3 indígenas, né, o que resulta em 0,11%. São 23 crianças. A população acompanhada dessas crianças de 0 a 1 ano foi de 14, o que dá um percentual de cerca de 60%. De 1 a 2, temos 87 crianças, 46 acompanhadas, o que resulta em 52,8%. 18 gestantes, 11 acompanhadas, o que resulta em 61,1%. Como esses dados foram retirados do mês de outubro, nesse mês nós tínhamos
2 ACS de férias, né, cujas equipes têm bastante criança, então a gente acredita que esse dado ficou menor por isso. E também temos a questão dos atestados dos 2 profissionais, que a gente ainda continua com esse déficit de RH nessa equipe. Adolescentes de 10 a 19, temos 374, 291 idosos, 36 pessoas com deficiência. Acamados, nós temos 1 com menos de 60 anos e 4 idosos, e temos 2 restritos ao domicílio, que são idosos também. Famílias cadastradas no Bolsa Família, temos 116, e os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. A estimativa pelo Vigitel de hipertensos seria 429. Nós temos 226 cadastrados. Essa equipe atualmente conta com 62% de cadastro. E acompanhados são 108, né? Esse acompanhado é pela equipe médica de enfermagem ali, odonto, né? Os diabéticos seriam 129, temos 81 com 52 acompanhados, que dá 64% do percentual. Os dados da hemoglobina glicada também não conseguimos, né? Então, e as pessoas com avaliação de pé diabético são 8, tá? E 1 amputado nessa área pelo mesmo motivo, né? Complicação de pé diabético. As gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre foi uma gestante, com 6 ou mais consultas, 50% delas fizeram 6 ou mais consultas. O pré-natal iniciado até 12 semanas ficou em 80%. Gestantes encaminhadas para visita à maternidade, 70%, e gestantes em acompanhamento no pré-natal de alto risco foram 2, e 100% delas fizeram acompanhamento no alto risco e também conosco na unidade. Vou passar para a Alessandra. Oi, boa tarde, eu sou a Alessandra Duarte, técnica de enfermagem da equipe Santos Expedito. Essa é a nossa equipe lá do SF Itamaracá. Essa é a nossa área de abrangência. Ela é a mais próxima ali da unidade, né? E é uma das vulneráveis também. Ela é composta por 2 preceptores, um preceptor e um médico residente, um médico preceptor, um médico residente, um enfermeiro preceptor, um enfermeiro residente, 2 técnicos de enfermagens, 5 ACS e 1 ACE. O total da equipe, dos números de pessoas cadastradas são de 2.252, a raça predominante é a branca, né, que é autodeclarada, número de crianças de 0 a 1 ano, população cadastrada 23, a acompanhada 17, e a porcentagem de acompanhamento é de 73,91%. A nossa meta é 100. Número de crianças de 1 a 2 anos da população cadastrada é de 83, acompanhada 31, e porcentagem de acompanhamento 37,34. Número de gestantes cadastradas 18, acompanhadas 9, e porcentagem 50%. De adolescentes de 10 a 19 anos, cadastrada de 386, número de pessoas com 60 anos ou mais, 219, e número de pessoas com deficiência, 32. Pessoas com menos de 60 anos, em relação população cadastrada de 90,3%, acamado 1, restrito ao domicílio 3. Pessoas com 60 anos ou mais, em relação à população cadastrada de 9,7%, acamado 1 e restrito ao domicílio 10. Números de beneficiários, esses a gente não temos muito acesso, né? Mas, como a doutora disse, a gente tem a nossa planilha que a gente lança lá no acompanhamento, assim que eles chegam, se é ou não beneficiário da Bolsa Família. A situação de saúde, complicações de doenças crônicas não transmissíveis, de hipertensos 363, né? Cadastrados 187, percentual de cadastrados 51,5, acompanhados 64, e o percentual de acompanhados 34,22%. Diabetes 110, né? Cadastrados 70,
percentual de cadastrada de 63,6%, acompanhados 40%, e o nosso percentual é de 57,14%. De número de pessoas diabéticas com hemoglobina glicada, a gente não tem acesso também. Monitoramento do número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizado, o total é de 6. E de pessoas com computação, nenhuma. As nossas gestantes, número de gestante com pré-natal encerrado é 4, número de gestante com de gestante com 6 ou mais consultas do pré-natal com registro de PA e teste rápido, a meta é 70%, nós temos 75%, proporção de gestante do pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação, em 2020, 68,75%, número de gestante acompanhamento do pré-natal alto risco de 3, porém elas são encaminhadas, mas nós continuamos acompanhando elas, tá? Proporção de gestante com pré-natal de alto risco em acompanhamento conjunto a ápice. E é isso. Fernando. Onde que aperta aqui? Boa tarde, eu me chamo Fernando, eu trabalho na unidade USF Itamaracá, eu sou técnico de enfermagem, eu faço parte da equipe São Tomé. Essa daqui é a foto da nossa equipe. Tá faltando alguns integrantes aqui, porque alguns estão de férias, outros estão de atestados, alguns mesmos já saiu da unidade. Essa aqui é a área abrangente da São Tomé. Como vocês podem estar vendo aí, ela é a área mais distante da nossa unidade. Aqui na frente ali é a área mais predominante. Lá para o fundo, lá, são pacientes de baixa renda. São pacientes que não têm condição de ir na unidade com o distanciamento, né, da distância entre a unidade e da área. E nas reuniões, os ACS, eles relatam que aqueles pacientes daquela área lá, muitos deles, às vezes, eles não vão por espontânea vontade na unidade, entendeu? Devido por ser baixa renda, tal, não tem dinheiro para passe de ônibus, não tem condição, não tem como ir nem por meio próprio. Aqui são os integrantes da nossa equipe. A gente é composta por um médico preceptor, um médico residente, um enfermeiro, 6 microáreas, que são 6 ACS, um ACE e 2 técnicos de enfermagem. Esse quadro aqui está meio defasado, porque agora nós estamos sem médico. A gente está com um ACS de atestado, outro está de férias, o enfermeiro agora entrou de atestado, então a equipe está meio defasada agora, nesse período. Aqui é o número de pessoas cadastradas, que são 2.428. Na nossa área, o que predomina lá é a raça branca e parda, que são autodeclarados, né? 5,18 preta, 52,55 branca, 40,52 parda, 1,64 amarela e 0,08 indígenas. O número de crianças de 0 a 1 ano são 20 cadastrados, porém acompanhados são 11, que dá a média aí de 55%. Crianças de 1 a 2 anos são 58. Cadastrados acompanhados são 4, que dá na média de 6,89%. O número de gestantes são 16, sendo acompanhada 2, que dá na média de 12,5%. Está baixo esse índice, porque é que nem eu estou falando para vocês aqui, a gente está com um quadro meio defasado lá, tem alguns ACS que estão de férias, outros estão de atestado, então é eles que lançam lá, tal, a gente faz esse acompanhamento com o registro deles. O número de adolescentes de 10 a 19 anos é 366 em nossa área. O número de pessoas com 60 anos ou mais é 297, e pacientes com deficiência são 22. Em relação a acamados, a gente tem 4 acamados menos de 60 anos e 1 a mais de 60 anos, sendo que 1 é restrito a domicílio. Ele não consegue ir na unidade, aí tem que ir toda a equipe lá, tal, para fazer a visita. Em relação ao Bolsa Família, a gente tem 97 famílias cadastradas. Aquele outro índice de baixo aqui, que nem meus colegas falaram aqui, a gente não tem o resultado.
Mas essas famílias, na hora que chega na unidade lá, que ela é acolhida lá pelo pessoal do administrativo ou do agente comunitário, a gente lança uma planilha lá de acolhimento, aí ela é atendida pelo assistente social e também passa já para uma consulta médica. A situação de saúde da complicação das doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensa, isso daí é a estimativa do GVTEL, de 428. Porém, cadastradas são 210, que é um percentual de 49,06%, com 38 de acompanhamento. Diabetes são 129 a estimativa, cadastrados são 85, o percentual de cadastro é 65,89%, com 11 de acompanhamento. Mas nesse cadastro tudinho aí, já tem uma média de 60,7% já cadastrado, em cima da estimativa. Esse monitoramento de assistência de diabetes, a gente não tem um resultado, que nem meus colegas ali falaram. Pessoas com pé diabético, a gente tem 13 em nossa unidade fazendo acompanhamento. Em relação às gestantes com pré-natal encerrado, são 8. Menores de 20 anos a gente não tem. Gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, 80%. Tudo isso é relacionado ao primeiro semestre de 2020, tá? Encaminhadas para visita à maternidade a partir da 28ª semana. A gente tem 100%, que é uma média a meta é 90%, a gente tem 100% desse acompanhamento. Acompanhamento de pré-natal de alto risco, a gente tem um. Esse acompanhamento de pré-natal alto risco, a gestante ela é orientada tanto pelo enfermeiro quanto pelos médicos, e ela é encaminhada para a maternidade, para fazer esse acompanhamento, mas mesmo assim a gente não deixa de acompanhar ela. A proporção de gestante com pré-natal de alto risco em acompanhamento conjunto aos APS é 100% da equipe São Tomé. Tá? A equipe São Tomé ela tem um 100% de acompanhamento à gestante. Então, todas as gestantes da nossa área, elas são bem assistidas. É isso. Voltando um pouquinho só na equipe São Tomé, é aquilo que eu falei, nós temos uma baixa quantidade de acompanhados hipertensos diabéticos, devido à distância da área até a unidade. Os pacientes eles têm bastante dificuldade de chegar, às vezes eles não têm passe, para vir andando é inviável, por isso a gente tem um baixo acompanhamento dessa área. Nós já estamos conversando, ver o que a gente pode fazer, fazer mais visitas domiciliares, verificar como que a gente pode ajudar essa população, porque infelizmente eles são os que menos vêm até a unidade. Essa nossa equipe do NASF, ela é composta pelo fisioterapeuta, educação física, psicologia e pediatra. Eles têm reunião nas segundas-feiras, turno matutino. Nós dividimos o NASF com o Tiradentes, então eles fazem metade do período na unidade, metade do período no Tiradentes. Indicadores de produção. Nós tivemos neste ano 189 consultas de enfermagem à gestante, até no primeiro semestre, o que foi uma evolução grande perto de 2019. Tivemos até, então, 181 consultas médicas de gestante, odontológicas tivemos apenas 9, por conta da pandemia, por só termos um profissional disponível no primeiro semestre para atendimento. Tivemos 12 consultas de puerpério e aqui consta 66 visitas domiciliares na primeira semana pós-parto. Nós puxamos esse dado do PEC, a gente baixa, ele vem exatamente esse número, mas eu acredito que ele não esteja diferenciando as visitas normais das visitas de puerpério, por isso eu acredito que esse número não seja um número real. Nós tivemos até então 943 consultas ao idoso, 158 hipertensos, 80 consultas de diabéticos, consulta médica de hipertensão 401, consulta médica de diabetes 185, 9 avaliações de pé, aquilo que eu falei, a gente estava tendo dificuldade na hora de digitar e colocar o código, por isso o nosso indicador está baixo. 58 consultas de puericultura de enfermagem, 80 de médico, 221 consultas a menores de 5 anos
E realização do teste do pezinho apenas 4, porém temos mais também, já conseguimos treinar os nossos servidores para melhorar essa digitação. No próximo semestre já está bem melhor. E apenas 8 consultas farmacêuticas, porque não tínhamos servidor administrativo disponível para ficar no período da farmácia, para eles poderem fecharem para fazer o atendimento farmacêutico. Aqui são os dados de cadastro das nossas áreas, já passamos anteriormente. Os números de atendimentos médicos, nós temos uma grande quantidade de demanda espontânea, nós estamos trabalhando com agendamento, mas temos muita demanda espontânea na nossa unidade, ficando grande parte do atendimento para demanda espontânea. Os cirurgiões dentistas também estavam atendendo somente urgência e emergência, através da demanda, então não tivemos agendados no período de abril, maio, vai voltar agora nesse outro semestre com o regresso dos nossos servidores odontológicos. Número de atendimentos enfermeiros também, bastante demanda espontânea, principalmente no período matutino, e no período vespertino também, com menor quantidade de agendamentos. Nós tivemos apenas 8 encaminhamentos durante o horário estendido da nossa unidade, o que dá apenas 3% de encaminhamentos de todos os atendimentos em horário noturno, e nós atendemos, em média, 4% da população total da unidade no período noturno de atendimento. Nós fizemos esses testes rápidos nesse primeiro semestre. No Previne Brasil, nós temos esses indicadores, mas aquilo que eu falei, de janeiro a março, nós tínhamos apenas um médico lotado na unidade, ele estava responsável pelas 4 equipes, apenas 3 enfermeiros. Então, o nosso primeiro quadrimestre foi um valor bem aquém do desejado mesmo, mas depois veio a residência, a gente conseguiu melhorar e também tivemos bastante dificuldade com a digitação, ensinar os residentes novos a digitarem no sistema, bastante código. É por isso que o nosso indicador está baixo. Vou chamar a Dani para apresentar a nossa equipe de saúde bucal. Essa é a equipe de saúde bucal, é a doutora Thaís, que chegou em fevereiro, depois é a Maria Luísa, que é auxiliar, a Rosilda, auxiliar, doutor Carlos Alberto, que chegou agora também em novembro, Edileuza, que é minha auxiliar, a Marilene, auxiliar, e eu. Já apresentei, são 4 equipes. Desenvolvemos ações de saúde bucal nos ambientes escolares. Em 2019, a gente desenvolveu, a gente fazia palestras, escovações, tudo. No primeiro semestre de 2020, não, devido à pandemia. Desenvolve ações para o diagnóstico precoce, faz busca ativa de lesões na boca? Sim. Inclusive, em toda primeira consulta, a gente faz o exame clínico, procurando lesões de câncer, orienta o paciente, paciente tabagista, a gente sempre procura orientar. E agora, em novembro, a gente sempre procura também fazer o mês de prevenção ao câncer bucal. Esse ano a gente não fez, devido à pandemia. Desenvolve ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes? Sim, já é rotina da nossa unidade, quando o médico atende ou a enfermagem já encaminha direto para a nossa sala, a gente já agenda a gestante para ela não ir embora, já sai direto com a consulta agendada, para a gente não ter essa perda do atendimento odontológico à gestante. Número de extrações dentárias e por procedimentos individuais preventivos e curativos realizados. Em 2019, estava 1,5, que a meta era menor que 6. Esse primeiro semestre de 2020, ele foi um ano atípico. Como diminuiu o atendimento ambulatorial, aumentou as emergências. Então, o número de extração consideravelmente foi maior também. Por isso que esse índice está maior. Esse outro, a gente ficou pensando aqui, número de escovações supervisionadas coletivas realizadas na unidade em um determinado período. Na unidade, eu nunca fiz escovação supervisionada, porque a gente não tem escovódromo para colocar as pessoas para cuspirem, essas coisas, né? Fica mais complicado. Então, a gente só
às vezes, assim, quando faz palestra, orienta, ensina como escovar, mas não faz a escovação na unidade. A gente procura fazer nas escolas, nas EMEIs, isso sim é feito, nas atividades coletivas. A cobertura de atendimento odontológico, a equipe de saúde bucal, ela é proporcional à equipe de saúde da família também. Então, são 4 equipes e são 4 equipes de saúde bucal, é 100% coberta. A razão em tratamentos concluídos e primeiras consultas, no primeiro semestre foi atingido o índice acima do esperado, 60%, o nosso foi 78%, porque depois que instalou o ESUS, a gente tinha controle da agenda e a gente sempre procura marcar os retornos até terminar o tratamento do paciente. E a cobertura de primeira consulta odontológica programática, em relação ao número de primeira consulta, a população de área distrita cadastrada na unidade, esse ano ficou baixo, né, no primeiro semestre, devido ao que já foi falado. A pandemia, eu estava de licença maternidade e 2 dentistas de atestado, somente uma atendendo. Então, esse número não tinha como ser maior e o atendimento ambulatorial estava cancelado, atendendo somente urgências e emergências. E é isso, obrigada. Essa foi a apresentação do Itamaracá. Eu só queria agradecer a todo mundo, o apoio que o distrito dá sempre para a gente, a Neta, principalmente, nos ajudou muito nessa apresentação, a supervisora Juliana, da Fiocruz, que ela tem grande importância na nossa unidade, e é isso. Obrigada a todos.